Quando a gente fala dessa temática de resistividade das abelhas, a gente precisa ter em mente que nós temos aí espécies de abelha no planeta. A gente tem aí as abelhas da espécie Apis mellifera, as abelhas da espécie Apis indica, Apis dorsata, as abelhas das espécies nativas do Brasil, que são mais de 300 espécies, que são as abelhas sem ferrão. E nós temos aqui a nossa Apis africanizada, que é uma abelha híbrida, né? Uma abelha mestiça, que é ali a mistura da abelha europeia com o sangue africano, né? Isso se deu lá nos anos 60 pela introdução da abelha africana no Brasil. Quando a gente tem espécies de abelha ali da Apis mellifera, que estão presentes ali nos Estados Unidos, que estão presentes na Europa, que estão presentes na África, a gente tem ali as divisões das raças dessas abelhas, que são as subespécies. Então a gente tem ali a Apis mellifera, por exemplo, a ligústica, Apis mellifera ligústica, que é a abelha italiana, a Apis mellifera mellifera, que é a abelha preta alemã, a Apis mellifera, que é a caucásica, que é lá do Cáucaso russo. A gente tem ali a Apis mellifera adansoni, que é a africana. A gente tem a Apis mellifera scutellata, que é a abelha africana, que é a que foi introduzida no Brasil. Todas as Apis mellifera. Tem a Apis dorsata, que é uma abelha asiática. Tem a Apis indica, que é uma abelha asiática, ela é maior. Vocês já devem ter visto vídeos aí na internet onde mostram abelhas na Ásia que ela é apenas um único favo. Ela não tem favos em paralelo, ela tem só um favo. Só que não é um favo pequenininho, é um favo gigante. São favos de 2, 3 metros de tamanho, por quê? Porque ela constitui o ninho dela na forma de um favo único. Então, cada abelha dessa ela tem um comportamento e um comportamento também de defesa. O que é importante a gente citar em torno das abelhas do gênero Apis e principalmente da espécie Apis mellifera é que são abelhas que se diferenciaram nos últimos 200 milhões de anos por uma característica que é singular nas abelhas do gênero Apis, a capacidade de defesa delas. Essas abelhas, elas foram dotadas de um ferrão, elas foram dotadas de uma capacidade de defensividade, um comportamento de defensividade. Esse comportamento de defensividade é o que propiciou ela atingir 100 milhões de anos de evolução. Esse é o grande diferencial das abelhas do gênero Apis, principalmente da espécie Apis mellifera. Isso é que fez a grande diferença no enfrentamento dessas abelhas de todo tipo de micro-organismo, bactéria, fungo, levedura, vírus. É o que deu a resistividade a essas abelhas. Parasitas, como por exemplo ali o ácaro varroa, né, que é a varroa destructor, como por exemplo ali o forídeo, né? A gente pensar ali em parasitas, por exemplo, como a traça da cera, que deu força a essa abelha no enfrentamento desses parasitas e micro-organismos. O que a gente, entretanto, observou nos últimos 50, 60 anos é que os países europeus, os países norte-americanos e os países asiáticos, eles partiram para um processo de seleção dessas abelhas, visando um acentuamento do processo de mansidão dessas abelhas. Ou seja, as abelhas europeias, de maneira geral, a Apis mellifera ligústica, a Apis mellifera mellifera, a Apis mellifera caucásica, a Apis mellifera cárnica, são abelhas que, naturalmente, elas já são menos agressivas, menos defensivas. Só que o processo de melhoramento que veio acontecendo na Europa, principalmente, nos últimos 50 a 60 anos, acentuou todo esse papel da abelha de extremamente mansa. A abelha perdeu a condição de defesa e isso abriu campo para uma enormidade de doenças acometerem essas abelhas. O Brasil ele sofre com problemas relacionados a doenças? Essa pergunta eu respondo um sonoro não. Nós não temos problema de doença. Eu estou há quase 40 anos na apicultura e nesses 40 anos eu nunca precisei aplicar medicamento nas abelhas. Para não dizer que eu não precisei aplicar, no início da atividade, quando a gente concluiu o nosso treinamento, lá com o professor Francisco Schmidt, eu lá pelos meus 8, 9 anos, o professor Francisco Schmidt, ele era um criador exclusivo de abelha europeia F0.
E ele, inclusive, fazia a reprodução dessas abelhas. Na época não existia impedimento de trazer essas abelhas puras de lá da Argentina e do Uruguai. E ele trazia essas abelhas e multiplicava essas rainhas para os apicultores aqui no Brasil, né? Então ele trazia as F0, ele criava ilhas de fecundação com a presença de zangões puros para poder fazer ali a fecundação das rainhas europeias por zangões europeus. E a gente adquiriu muitas rainhas dessas. Então lá na Toca dos Buacos, no primeiro ano, tiveram comércio que a gente aplicou. A gente colocou ali a rainha F0 pura. E nós tivemos muito problema com varroa, muito problema mesmo. E aí a gente entrou na época ali com acaricidas para poder combater varroa, e isso gerou contaminação do nosso mel. No ano seguinte, a gente já partiu para a introdução das rainhas que na época já eram criadas pelo Robson Raad, ligado ao pessoal da UFV lá de Viçosa, e aí nós nunca mais abandonamos as africanizadas. Então não estou dizendo que as africanizadas são melhores ou piores, estou dizendo a minha experiência, aquilo que a gente vivenciou lá no início do trabalho. E dentro do início do nosso trabalho, nesses quase 40 anos, todo o nosso trabalho foi pautado em abelhas africanizadas. A gente sempre preocupou em ter roupa boa, em fazer seleção para manter a abelha mansinha, para manter a abelha com baixo comportamento ali, higiênico. Isso a gente nunca fez. Nunca precisamos aplicar 1 grama que fosse ou 1 ml que fosse de qualquer tipo de remédio. Então a gente fala com muita segurança que o nosso mel ele é livre de resíduos de medicamentos. Então é o que eu aconselho a vocês. Partir para o processo de melhoramento. A turma que cria a abelha europeia, partam para o processo de melhoramento. Pega a abelha F1, que é aquela F0, filha ali da F0, que multiplicou com um zangão africanizado, que você tem a F1, com 3/4 de sangue europeu, começa a selecionar para comportamento higiênico, para limpeza da colmeia, para alta defensividade da colmeia. Não faz seleção para um excesso de mansidão, não. Porque isso pode trazer um problema relacionado aí à perda da abelha, da capacidade de defesa dela. E a gente precisa salvar esse comportamento de defesa da nossa abelha. Nós temos hoje um país que tem uma produção aí acima de 40 mil toneladas ano. Nós fechamos o ano passado com mais de 42 milhões de quilos de mel, 42 milhões de quilos de mel com 0 de resíduo de medicamentos, com 0 de resíduo de acaricida, com 0 de resíduo de clorofenicol. Nós não temos resíduo de medicamento no nosso mel. O nosso mel é um mel legitimamente orgânico por conta disso. Esse é o grande diferencial do nosso produto. O mundo está enfrentando problemas sérios de doenças. A redução de população de abelha é um problema para ontem no mundo, porque está caindo a população de abelhas. Será que isso vai ser um problema também no Brasil? Já está sendo por conta do problema de aplicação de veneno. Veneno em excesso aplicado de maneira indiscriminada. Isso, inclusive, vai ser uma temática de vídeo logo que a gente vai soltar. Nós vamos deixar também chegar tanta doença nas colmeias? Então vamos ter cuidado com isso, vamos nos informar para a gente poder fazer o melhor trabalho em cima das nossas abelhas e mantermos aqui a melhor abelha do mundo e o melhor mel do mundo. Tá bom, pessoal?